Olá, bom dia! Um bom dia de domingo abençoado para você. Aliás, um bom dia de mais um domingo abençoado para você. Abençoado para nós aqui, um domingo já com jeito de Natal, 8 de dezembro, 2 domingos já na contagem regressiva para 2020. Aliás, domingo passado nós conversamos um pouquinho sobre o que foi 2019 para você. E agora nós já estamos pensando o que será 2020. No final deste mês, o último programa de 2019, nós teremos aqui a presença do pastor Marcos Monteiro, nosso pastor presidente, onde vamos conversar sobre o que Deus certamente já preparou para a sua vida em 2020. Agora, seja bem-vindo a mais um programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Eu sou Albigenu Militão, direto dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, pela Logos FM 91.3. E aqui comigo, no apoio e interação com você, os irmãos queridos Iramar Monte, na direção e na transmissão do programa. Pastor Léo Cristóvão, abraçando e abençoando você através das mensagens via WhatsApp. E lá nos estúdios da Logos, o nosso querido Del, cuidando para você receber nossa programação das manhãs de domingo, a partir do Sintonia Bíblica. E em seguida, o culto ao vivo. Para você, então, o nosso abraço, o carinho da nossa equipe. Agora mesmo, sinta. Pare um pouquinho, receba toda a nossa força, a nossa alegria, o nosso amor por você que nos privilegia em todos os domingos, está conosco aqui no Sintonia Bíblica. Que tal a gente brindar agora com um cafezinho? Muito bem. Vai então o que nós prometemos para você hoje. Vamos brindar juntos aqui com o pastor Naum. Bom dia, pastor Naum. Que prazer receber você nesta manhã de domingo mais uma vez. Olá, Albi. Olá, querido ouvinte. Que grande prazer podermos estar juntos novamente para refletirmos acerca da palavra do Senhor e os bons e grandes ensinamentos que ela tem para nós. A Bíblia, falou a palavra do Senhor, pastor Naum. A Bíblia tem resposta para todos os assuntos da nossa vida? Mas só por geral, a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamentos. A Bíblia tem resposta, pastor Naum, para todas as questões da nossa vida? A Bíblia, ela é viva e eficaz. E certamente ela vai trazer para nós uma reflexão, vai trazer para nós um aprendizado acerca de todos os assuntos da nossa vida. Talvez você não encontre assuntos tão específicos como você imagina, mas certamente você vai encontrar na palavra do Senhor valores ou princípios que lhe ajudarão a tomar decisões e lhe ajudará a ser um servo ou ser um discípulo autêntico, ainda que vivamos neste mundo tão corrupto, num mundo tão difícil. É um turbulento, né? Tão hedonista e etc. Mas você falando sobre assuntos específicos, mas se a gente for olhar, eu sou apaixonado pelo Sermão da Montanha, né? E ali é um verdadeiro tratado sobre relacionamento humano, onde todas as questões relacionadas ao toque a toque, o contato, o tete a tete entre pessoas é tratado ali naquele lugar. Jesus Cristo foi sábio ao extremo exatamente naquele sermão, começando tudo, né? Começando o seu ministério. Exatamente. No começo do seu ministério, é como se ali ele fosse um prólogo. Então nós temos Jesus trazendo no seu prólogo, ali o início do seu ministério, de fato uma visão geral do que viria a ser o seu ministério, uma visão geral do que viriam a ser os seus ensinamentos. Né? E interessante a gente observar as bem-aventuranças, que uma depende da outra e que há uma conexão, né, de aprendizados e etc. Mas eu fiz esse começo de perguntas que não tinha nada a ver com o nosso tema do programa de hoje, mas o fato de você estar aqui comigo, Naum, meu querido pastor Naum. Pastor Naum é coordenador do Ministério de Pequenos Grupos da nossa igreja, é um dos nossos 4 pastores, que eu chamo os 4 cavaleiros abençoados aqui, do Apocalipse ao Gênesis ou do Gênesis ao Apocalipse. Então nós temos o pastor Marcos Monteiro, temos o pastor Naum pela sequência de chegada, nós temos o pastor Vitor Soares e o pastor Léo Cristóvão, que está sempre nas manhãs de domingo aqui com a gente. Mas eu trouxe esse comecinho aqui para justamente a gente aquecer e lembrar. Domingo passado, pastor, nós conversamos aqui sobre o que você fez em 2019. Valeu a pena? Mas o tema de hoje ele tem a ver com 2 aspectos que eu queria já que você desse uma pincelada. Ele tem a ver com os pequenos grupos aqui da nossa igreja? Sim. Muito bem. Com as promessas da vinda de Jesus ao mundo como uma criança? Sim. E então, como será o nosso programa hoje?
Hoje nós vamos falar um pouco sobre o plano eterno de Deus para a salvação. E esse plano eterno, ele começa em Adão, desde Adão. Já no comecinho de tudo. E vem até Jesus Cristo, quando ele pronuncia o tetelestai, uma palavra em grego que significa estar consumado. Ele traz ali naquele momento a consumação desse plano eterno. No entanto, como nós estamos no mês de Natal, o mês natalino, o mês de dezembro, o mês que nós já comemoramos tradicionalmente no Ocidente o nascimento de Jesus. Então nós vamos nos ater especificamente sobre o plano eterno de Deus para a salvação do homem através de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a personificação da promessa do Messias no Antigo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para a cruz. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Messias. E o Messias é Jesus. Foi ele que veio. Quando Jesus desce a ribanceira para chegar perto do rio, quando João estava batizando, João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na história da humanidade, em toda a caminhada de Deus com os seus filhos, com os seus povos, ele tinha a orientação de sacrificar um cordeiro, aquele que era o mais novinho, mais puro. E aí João Batista vem e apresenta esse Jesus como o Cordeiro de Deus. Exatamente. Só que para Jesus descer naquela ribanceira, ser batizado, ser este cordeiro, que viria morrer na cruz pelos nossos pecados, né, perdoando-nos, a fim de que não precisássemos mais levar os sacrifícios como era no Antigo Testamento, ele precisaria nascer. Mas olha só, vamos deixar o pastor Naum um pouquinho agora em reflexão para o tema de hoje. O tema de hoje, a gente conversou um pouquinho para falar sobre profecias, aquilo que foi falado ao longo da história bíblica, de quem seria ou o que seria para todos nós a chegada desse Jesus tão especial. E eu quero agora lembrar você que você pode se comunicar com a gente aqui. Não temos um telefone, mas nós temos um número de WhatsApp que você pode enviar sua mensagem de texto, de voz. Anote aí, você que é primeira vez ouvinte do nosso programa, 99620075, 99620075. O pastor Léo Cristóvão ou o nosso diretor Iramar Monte ficam aqui ligados na sua mensagem. E já aproveitamos para compartilhar um versículo muito especial. Falando em Jesus nesse mês de dezembro, Jesus nasceu, o mundo todo celebra essa chegada extraordinária de Jesus à terra. E Jesus diz para a gente lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a música que a gente vai ouvir agora fala dessa incrível vida que Deus nos promete, que Jesus nos promete. Você crê? Tem buscado, acreditado, depositado sua fé nesse Jesus Salvador e Senhor das nossas vidas? Você tem depositado sua confiança no Deus das grandezas? Pense nisso, pense nessas perguntas que lhe fiz agora e creia na vida abundante que Jesus tem prometido. Acredito no que Deus está fazendo. Deus vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua história. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Deus mudará minha sorte, inundará minha vida, pois o favor de Deus me alcançou, vida abundante terei, uma vida abundante terei. Deus mudará minha sorte, inundará minha vida, pois o favor de Deus me alcançou, vida abundante terei, uma vida abundante terei. Mesmo que inimigos venham com armas contra mim, aliança
que Deus tem comigo não me deixará perder, pois a tua infinita graça me alcançou. Lanço, pois, minha semente, que a chuva de Deus fará crescer. Chuva de Deus cai neste lugar, transformando toda minha sorte. A chuva de Deus cai neste lugar, nos dando uma vida abundante, nos dando uma vida abundante. Chuva de Deus, Deus mudará minha sorte, inundará minha vida, pois o favor de Deus me alcançou. Vida abundante terei, uma vida abundante terei. Mesmo que inimigos venham com armas contra mim, a aliança que Deus tem comigo não me deixará perder, pois a tua infinita graça me alcançou. Lanço, pois, minha semente, que a chuva de Deus. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. E vamos abraçar algumas pessoas bem especiais que nos têm enviado mensagens. Mas antes, anote o número, mais uma vez, do nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem para o 9962-0075. Mas vamos abraçar Josineide, nossa querida irmã Josineide, da Igreja Batista Independente. Jobson, também muito querido, muito obrigado pela sua ligação, pelo seu contato aqui no nosso WhatsApp, Comunidade Cristã Logos, olha aí, pessoal da Logos ligado na gente aqui. Andréa, da Igreja Batista Vida Nova. Kelly, Comunidade Cristã Logos também. E nós temos também o Wilson, da Assembleia de Deus Ministério Salém. Muito, muito obrigado a você que está todos os domingos com a gente. Fátima, olha aí, Fátima, um grande abraço para você, o nosso carinho, você da Assembleia de Deus Ágape. Lourdes, da Igreja da Paz. Eliette, também Igreja Batista Regular. E falando em Igreja da Paz, eu quero mandar um abraço bem especial para um casal muito querido nosso, Adriano e Vanessa, são obreiros lá na Igreja Batista, aliás, na Igreja da Paz. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso, Adriano e Vanessa, o Adriano e Van. Tereza, a Igreja Verbo da Vida. E finalmente a irmã Lenira, da Igreja Presbiteriana de Maracanaú. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, mande sua mensagem pra gente. Esteja conosco, ligado em cada domingo do programa Sintonia Bíblica. E lembrando a você que nós temos uma novidade agora. O Sintonia Bíblica também ele é retransmitido quando você acessa o YouTube. O nosso YouTube, Programa Sintonia Bíblica, lá você vai encontrar vários programas que já foram veiculados aqui e você pode ouvir mais uma vez. Simplesmente Programa Sintonia Bíblica e lá tem vários temas para você ouvir mais uma vez e ser abençoado. Depois dessa música linda, Vida Abundante, eu quero trazer uma pergunta. Eu gosto muito de perguntas que eu pego o nosso convidado assim, a toque de caixa, legal. Mas pastor Naum, obrigado pela sua presença, muito bom ter você assim 2 domingos seguidos, nos abençoando e abençoando o nosso ouvinte. Tantos homens importantes na história da humanidade. A gente conseguiria lembrar alguns nomes?
Sim. Vamos lá. Nomes assim que marcaram a história da humanidade. Mas em que aspecto? Que foram marcantes, que as pessoas lembram até hoje. Pode ser na política, pode ser na história bíblica, pode ser no mundo filosófico. Lembra de alguns nomes? Claro. Vamos lá. Moisés. Noé. Adão. Abraão. Martin Luther King. Martin Luther King, exatamente. Gandhi. Teresa de Calcutá. Por aí. Nomes extraordinários que passaram pela história, inventores fantásticos, Leonardo da Vinci, que fez tantas invenções nesse mundo. Mas a gente tem, este mês de dezembro, a gente tem um nome que dividiu a história. Que está acima de qualquer outro nome. Pronto, acima de qualquer outro nome, a Bíblia fala exatamente sobre isso. Que tal a gente conversar agora sobre esse homem mais importante, Jesus Cristo? Vamos lá. Depois de se falar sobre todas as formas da vinda, ou sobre a vinda de Jesus ao mundo, depois de recordarmos e analisarmos cada profecia, muitos profetas passaram, o jeito de cada profeta dizer ao mundo no seu tempo que Jesus viria como salvador da humanidade. As últimas palavras de Jesus na cruz foram Tetelestai. Tetelestai. O que é isso? O Tetelestai Ok. é uma palavra grega que traz para nós a visão exata do momento onde Jesus cumpre a missão dele como Messias, o Salvador, o Cordeiro. De forma que, durante a sua caminhada, ele explicava sobre isso, ele falava sobre isso, mas as pessoas não entendiam isso. Mas, na verdade, o rejeitar a promessa de Deus não foi apenas um ato falho daquela sociedade. Ainda continua sendo um ato falho em nossa sociedade. Todas as sociedades do mundo até hoje. Desde sempre. Quando Deus escreve a história, ele traz a nós essa percepção clara de que ele quer cuidar de nós, de que ele quer nos salvar, de que ele quer trazer a nós uma perspectiva diferente daquela em que a família de Adão experimentou fora do Jardim do Éden. Onde ali eles já experimentavam o crime, já experimentavam os desejos humanos, sejam eles quais forem. Pecados de todas as formas. De todas as formas. E desde aquele momento, Deus ama a humanidade. E ele traz à luz a necessidade real do homem de se arrepender dos seus maus caminhos. E mais do que isso, não apenas se arrepender, porque muitos se arrependem de algum ato falho. Mas que só se arrepender por si mesmo não é o suficiente, pois é preciso que haja a intervenção divina e espiritual para o perdão dos nossos pecados. Para uma transformação. Para uma transformação real e espiritual. E aí Jesus deixa isso claro, por exemplo, com Nicodemos. O que nasceu da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Há um novo nascimento, há uma nova perspectiva. Quando, por exemplo, é preciso que um animal morra lá no Éden para que faça roupa para vestimenta para Adão e Eva, porque ali eles descobriram, né, que estavam nus, ou seja, o pecado entrou na vida deles, de tal forma que foi preciso que morresse um ser inocente para que eles pudessem ter o problema deles resolvido. E assim por tantos outros momentos nós vamos encontrando na história da humanidade. Então você e tudo isso vai apontando para a cruz. Tudo isso vai apontando para a cruz. Pastor, eu não tinha pensado, me tocado em relação a essa metáfora, essa simbologia que você acabou de trazer aí. Quer dizer, de alguma forma, esse algo que supriu uma necessidade de Adão e Eva no começo de tudo, já era menção a essa salvação que vinha através de Jesus? Sim, já era menção, porque ali houve um derramamento de um sangue, de um ser inocente que nada tinha a ver com o pecado de Adão e Eva, mas que ele precisou morrer para que o pecado deles fosse de alguma forma resolvido, aquele problema fosse resolvido, né? Então, na verdade, assim, as roupas de folha, né, que Adão e Eva eles estavam usando, não tiraram, né, a sua vergonha, nem tiraram a sua culpa. E da mesma forma, eu e você, Albi, nós não conseguimos resolver o problema do nosso pecado. Por isso que João, quando olha para Jesus descendo a ribanceira, ele diz, eis o Cordeiro. Então era esse que ia morrer para que os nossos pecados fossem resolvidos. Mas ninguém ali se atentou para isso. Ninguém. Os próprios discípulos caminhando com Jesus o tempo todo, ele falando, e diz, olha, um de vocês vai me trair. Tudo foi muito vago para cada um deles.
Como eu disse, eles não tinham essa percepção, né, de que o Cordeiro de Deus estava de fato entre eles. E que haveria ali um momento em que Jesus estaria morrendo na cruz. Tanto é que Pedro tenta impedir isso em um dado momento, e Jesus olha para Pedro e diz assim: ei, para trás de mim, Satanás. Pedro se sentiu afrontado, né? Porque parece Porque que ele não tudo tinha já essa definido. noção. Não tinha né? noção. Ele Então, achava que simplesmente tinha que defender Jesus, né? porque ele amava, porque ele queria estar do lado dele. O fato é que o Antigo Testamento aponta para a cruz em vários episódios, né? Eu citei o episódio no Jardim do Éden, mas também tem o episódio ali da Arca, né? Onde ilustra claramente o único caminho para ser salvo. Explica aí melhorzinho a história da Arca. Quando a Arca, Noé recebe a missão de anunciar que haveria um dilúvio, as pessoas não acreditam nele. Simplesmente ignoram. Da mesma forma que muita gente hoje não acredita Ainda que hoje Jesus... faz. Não acredita que Jesus é Salvador. E da mesma forma que quando chegou o dilúvio, que Noé fechou ali a arca, a porta, e depois de selado aquela porta, muitos bateram naquela arca querendo entrar porque estavam se afogando e não podiam mais entrar. Noé não podia mais fazer nada. Muitos, quando Jesus voltar, terão a mesma atitude. Irão querer naquele momento se render ao Senhor Jesus, confessá-lo como o único e suficiente Salvador, e não dará mais tempo. Tarde demais. Será tarde demais. Pastor Naum, eu vou agora falar aqui como talvez um rebelde, né? Um não crente rebelde, do tipo assim, mas poxa vida, será que Deus não podia ter dado uma nova chance? Ter aberto um pedacinho da porta da arca? Na verdade, ele vem dando essa nova chance desde Adão, desde lá. E ele dá essa chance todo dia. Ele é tão misericordioso que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. E nós não sabemos quando ele virá. E desde menino que eu ouço a expressão Jesus breve virá. E muita gente falou, antes do ano 2000 e por aí vai. 2000 já passou. Nós tivemos várias teorias acerca disso e etc. Bem, quando nós pensamos sobre a perspectiva da salvação em Jesus Cristo e quanto ao seu nascimento, nós percebemos claramente o agir de Deus para que esse menino, o menino Jesus, ele não fosse, naquele momento, morto por um tirano, com medo de perder o seu trono. Então, Deus, em toda a sua arquitetura... Esse tirano foi Herodes. Deus, em sua arquitetura, em todo o seu jeito de agir... Seu planejamento, né? Ele impediu a morte de Jesus e permitiu que Jesus pudesse se desenvolver e chegar até a cruz. A gente tem aquela expressão que muitos de nós usa e diz assim, olha, a situação está tão difícil que só Deus, né? E quando a gente crê que Deus resolve o problema, quando a gente crê que Deus vai dar a solução, vai curar, e que aparece a cura e aparece a solução, muitos de nós, eu já passei por situações e que eu disse assim, meu Deus, como isso pode ter acontecido? A gente só sabe responder, Deus. Deus faz um caminho que nós não compreendemos. Diz até que Deus escreve certo por linhas certas. Por linhas certas. Muita gente diz que é linha torta. Quando Jesus se aproximou dos necessitados, dos feridos e dos marginalizados, Jesus demonstrava amor, compaixão, como ninguém jamais viu. E digo mais, sabe, Albino? Ainda hoje, nós podemos experimentar dessa compaixão, desse amor, nós podemos experimentar dessa graça, da misericórdia de Deus. É preciso abrir o coração, é preciso confessá-lo como único e suficiente Salvador. É preciso entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é isso, né? Exatamente. Mas, pastor, falando ainda sobre essas perspectivas ou essas possibilidades faladas por tanta gente, ou feito menção por tanta gente na história bíblica de que Jesus um dia voltaria ou alguma coisa, tem uma situação também relacionada a Abraão, Isaac. Qual é a relação que a gente tem também, de novo, sobre a chegada de Jesus, ou sobre o Calvário mesmo, ali naquela história? Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos o agir de Deus através do impedimento da morte de Isaac. E fica muito claro para nós que o libertador ele seria um descendente de Abraão, sim, porque Deus prometeu a Abraão que sua família se tornaria uma grande nação e através de quem todos os povos da terra seriam abençoados, porque o libertador viria desta nação. E como Abraão, naquele momento com Isaac, seu filho, chega naquela hora em que ele levanta o cutelo para entregar a vida do próprio filho, pedida por Deus, e ali há o impedimento de que a morte daquele menino acontecesse, eu diria para você que Deus
igual ao Cordeiro, Deus proveu Jesus como substituto para mim e para você. Porque naquele momento aparece um cordeiro que não estava naquela história. Abraão enxerga um cordeiro no arbusto e ali ele busca e substitui Isaac. Então, da mesma forma, Deus proveu Jesus como substituto por mim e por você. Deus havia prometido que uma nação, um libertador viriam através de Isaac. E Abraão, mesmo sem entender, ele obedeceu, foi, e por causa então dessa obediência, houve esse impedimento. Deus providenciou ali o cordeiro para o sacrifício. E aí a gente precisa entender que nós, hoje, por causa dos nossos pecados, nós também estamos condenados à morte. Mas o próprio Deus já interferiu nessa história. Da mesma forma que ele providenciou ali um carneiro para morrer no lugar de Isaac, Deus providenciou Jesus para ser seu substituto. Mas na história a gente teve tantos nomes, quando a gente começou a falar em alguns nomes, Moisés, Salomão, Davi, Daniel, Neemias, nomes de Isaías como profeta, Jeremias. Esses homens, ao longo da história, eles fizeram em algum momento menção a essa vinda de Jesus. E séculos. Você vê que entre a última profecia e o nascimento de Jesus passaram-se 400 anos. Aproximadamente. Nesse meio do caminho aí, que destaque a gente teria, que nomes a gente lembraria assim, de destaque, que foram assim, que disseram claramente, olha, vai vir o Filho de Deus para remissão de pecados. Lá atrás, né? No Antigo Testamento, nós podemos encontrar pelo menos 5 dos profetas falando anunciando a vinda do Messias. Vamos encontrar Jeremias, Miqueias, Daniel, Isaías, Zacarias. Mas, no Novo Testamento, nós temos o último dos profetas, que é João. Eu sou a voz que clama, no deserto. E João Batista, então, também anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a vinda se cumpriu, né? A profecia foi cumprida. E nós precisamos crer nessa profecia, crer no cumprimento. É possível que esses homens todos aí, eles foram tidos como malucos, né? Trazendo informação. João Batista... Tal qual nós, quando dizemos que Jesus virá. Um dia ele virá sobre as nuvens, etc. E então as pessoas dizem, mas esse povo é doido. Pois é. Do mesmo jeito que eles também devem ter chamado os profetas que anunciaram a vinda do Messias. No começo deste ano de 2019, nós tivemos aqui um dos primeiros programas com a professora Isolda, que ela veio falar sobre arrebatamento, né? E aí ela fala claramente como serão os últimos dias, os momentos em que Jesus vai aparecer sobre as nuvens, o momento que ele vai chegar. Então isso daí você falar para algumas pessoas hoje, diante de um mundo tão cheio de informações, as pessoas muita gente não acredita. Prefere ficar com aquilo que elas aprenderam na história, na sua tradição religiosa, né? Mas vamos lá, outro aspecto aí relacionado a esse mês de dezembro, essa vinda de Jesus. Pastor Naum acabou de fazer menção aí a tantos profetas, a tanta gente. E talvez até você que esteja nos ouvindo hoje já tenha ouvido em anos anteriores, que acompanha o Sintonia Bíblica, a gente falando de novo e de novo sobre a chegada de Jesus, as profecias sobre a chegada de Jesus. Mas a razão maior, ou quais as razões especiais que fizeram ou que nos faz reconhecer a chegada desse Jesus? Os profetas disseram, vai vir uma pessoa que dividirá a história em duas partes, vai chegar uma pessoa que vai transformar e a gente vai passar a escutar aquelas velhas duas expressões, a ser antes de Cristo e descer depois de Cristo. Mas qual a verdadeira missão dessa criança que veio ao mundo, esse ser filho de Deus que veio ao mundo nessa manjedoura, nesse lugarzinho tão simples como a gente já citou em programas anteriores? O que é que de fato veio Jesus fazer para nós? Pastor Naum. A vinda dessa criança mudou toda a história quando, de forma muito clara, Maria recebe a missão dada através de um anjo. E ali José é preciso que haja uma conversa direta com ele para que ele pudesse aceitar e não repudiar sua esposa. Quando de lá eles saem e vão para Belém, e lá a família de Jesus chegando, Maria não encontra hospedaria. Essa criança nasce num lugar muito simples. Ali tem um coro de anjos cantando, entoando hinos, louvores. Há uma estrela que indica a chegada desse menino. E o caminho, né, para chegar até ele. E todo o percurso que eles deveriam fazer até chegar a Jesus. Bem, Jesus ele cresce uma criança normal, mas quando chega aos 12 anos,
diante de um censo, quando eles voltam então à cidade onde Jesus nasceu, Jesus se perde na multidão, né? Jesus se desvencilha da sua família. Como se ele, na verdade, ele não se perdeu porque ele sabia exatamente onde ele estava. Mas se fosse os dias de hoje, aquela criança, como eu tenho uma... Perdida. Não foi Jesus quem perdeu os pais, mas foram os pais de Jesus que o perderam. Quando, na verdade, Jesus já estava na casa do Pai, fazendo aquilo em que ele foi enviado para fazer. Mas José e Maria não tinham essa noção, né? Exato. Então, quando José e Maria reencontram Jesus, filho, onde você estava? Na casa do meu pai. E ali Jesus já estava discutindo com os oficiais os doutores, casa, os doutores. Gente... E eles ficavam admirados com a inteligência daquele menino. Então, essa criança das profecias não foi uma criança qualquer. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele tinha uma missão muito clara. E essa missão não podia ser antes e nem depois do momento que fora, a fim de que esse projeto se cumprisse. Seria possível, inclusive, se tivesse acontecido antes, ou se Jesus tivesse anunciado antes, ou dele estar pronto para anunciar, ou daquela sociedade de poder ouvir, tudo ter ruído e não ter acontecido como aconteceu. Deus, do mesmo jeito em que ele cuidou da arca, dizendo para Noé o tamanho da janela, o tamanho da arca, a largura, comprimento, tamanho de porta, quantos animais, e casais, e animais, etc. Da mesma forma, ele fez com Jesus. Cuidado de Deus nos detalhes. Nos mínimos detalhes. Até que chega o momento revelado para que Jesus, de fato, tome posse de ser o Messias anunciado às pessoas. E nesse desenvolvimento ministerial, Jesus, então, doa de forma exclusiva, completa, integral, 3 anos, os seus últimos 3 anos de vida, para anunciar as boas novas de salvação. E aí que eu volto ao momento final dele, a pergunta que eu fiz no iniciozinho aqui da nossa conversa, tetelestai. E você disse que é uma palavra que vem do grego e que significa exatamente os momentos e as palavras que Jesus balbuciou ou clamou no final. Seria incoerente se Jesus tivesse vivido o seu ministério e não tivesse morrido como ele morreu. Era necessário que o sangue fosse derramado, porque esta é a única forma, a única maneira que nós temos de escapar da morte eterna, pela propiciação dos nossos pecados. Jesus, ele foi o nosso Cordeiro perfeito. Jesus, ele veio tirar o pecado do mundo através do seu sangue. Não foi através dos milagres que ele fez no tempo ministerial exercido. Não foi através dos milagres feitos durante o exercício do seu ministério, mas através do seu sangue na cruz. Esse sangue renova, restaura, transforma. De acordo com o texto de Colossenses, esse sangue, ele apaga a nossa escrita de dívidas, que era contrária a nós. Essa é a expressão que vale a pena repetir. O sangue de Jesus, ele apaga a nossa escrita de dívida que era contra nós. Aquele nosso caderninho cheio de dívida para pagar, Deus vem com Jesus Cristo e diz, com o seu sangue, com o sangue de Jesus. Eu digo sempre que o sangue de Jesus nos purifica e nos deixa alvo como a neve. Esse é o único sangue que purifica. O sangue de Jesus tem o poder sangue de limpar. Jesus tem o poder de limpar, de purificar e de nos tornar Aí Paulo diz aquilo que brancos como a neve. Quando alguém está revestido desse Cristo Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, porque as coisas antigas ficaram para trás e agora tudo é novo. É isso aí. Extremamente novo. Com Jesus tudo é novo. Com Jesus nós somos libertos do peso da escravidão, do peso do pecado, e com Jesus, através da sua morte, através do seu sangue derramado na cruz, nós somos libertos, nós somos salvos desse jugo. Então as profecias, pastor, não simplesmente foram para dizer isso. Claro. Esse Jesus que virá é para isso. Você será restaurado, transformado através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu tenho uma questão, assim, eu não tenho nada contra o Natal, uma data muito bonita, muito significativa para nós cristãos, mas eu acho que a gente deveria comemorar com muito mais ênfase, talvez, a Páscoa do que o Natal. Né? Na nossa sociedade a gente dá muito mais ênfase ao Natal do que à Páscoa. Eu gosto mais de comemorar a Páscoa só o domingo.
né? O domingo que é o domingo da ressurreição, né? Exatamente. E como Jesus ele veio de maneira perfeita e viveu sem pecados, ele traz pra gente essa noção de uma vida de entrega, de uma vida que é necessária ser restaurada, ser restituída. E tudo isso só se cumpre perfeitamente na cruz de Cristo. Tudo isso, Albi, foi para mostrar o grande amor de Deus por nós. Eu quero encerrar a participação nessa manhã com o texto de João 3,16. Esse é célebre. Parece que todo mundo, quando começa a reconhecer Jesus como Salvador, tem que aprender João 3,16. Então diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esse relacionamento entre o pecador e Deus, Deus Santo, ele só é possível, ele só foi restaurado a partir do amor do próprio Deus para conosco, porque ele nos amou primeiro. E neste amor, ele então enviou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como um sacrifício, e então Jesus venceu a morte, e através da sua ressurreição, ele ofereceu vida eterna a todos aqueles que nele crê. Por isso que o texto diz... Basta crer. Por isso que o texto diz... Por isso que o texto diz que Jesus, ao oferecer a vida eterna, por isso que o texto diz que todo aquele que nele crê não se perderá, se crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então é a hora de você, querido ouvinte, provar o seu amor a Jesus, porque ele já provou o amor que ele tem por você quando morreu na cruz, derramando o seu sangue e perdoando os seus pecados. Eu vou lá longe, ano de 1973, 74, por aí, quando um pedacinho de uma letra de uma música, ela dizia assim, ela começa a música: ninguém se importa por mim, ninguém se importa por minha alma, mas no final, quando é apresentado ao artista, a pessoa que está cantando, a pessoa de Jesus Cristo, aí ele diz: alguém se importa por minha alma, e ele dá assim um grito muito bom. Então, você trouxe pra gente, pastor Naum, em resumo, que tudo isso que foi dito do Gênesis até João Batista, todo o Antigo Testamento, até em seguida no Novo Testamento, João Batista, o que se falou sobre esse Jesus só para dizer que reflete o grande amor de Deus. É isso mesmo. Então... E quando nós experimentamos esse amor, nós vamos experimentar da graça. A graça, a gente costuma definir graça como favor imerecido. Mas eu gosto de uma definição que eu li certa vez num livro, não me recordo agora o título do livro, mas eu guardei aquela definição sobre graça quando ele diz que graça é o amor abundante de Deus por você. Por isso que ele derrama pra gente o tempo todo. Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Muito bom ter você conosco cada domingo, muito bom ter você conosco neste domingo. Você que esteve hoje pela primeira vez aqui acompanhando Sintonia Bíblica. Olha, esse programa é um programa que sempre traz convidados especiais, o pastor Naum hoje aqui pela manhã. A gente traz sempre os nossos professores da escola bíblica, trazemos diáconos, líderes dos pequenos grupos, líderes dos ministérios das diversas áreas da nossa igreja, mas trazemos para cá para abençoar você. Então queremos agradecer por você estar cada domingo conosco. A nossa turma aqui do estúdio, eu, pastor Léo, Iramar Monte, todos nós aqui abraçando e agradecendo a você que nos ouviu, que está conosco a cada domingo. E você que pela primeira vez esteve hoje, volte a estar conosco. Fale conosco pelo nosso número de WhatsApp, 9962-0075. 9962-0075. Lembramos que daqui a pouquinho nós vamos encerrar o Sintonia Bíblica e já emendamos com o culto ao vivo, que vai até pertinho do meio-dia, e certamente Deus falará ao seu coração através da mensagem de um dos nossos pastores. E para finalizar, claro, o alô especial, a bênção final do nosso pastor Naum. Querido Albi, querido ouvinte, muito obrigado pela oportunidade de podermos nessa manhã compartilhar de verdades tão profundas e que por vezes elas estão esquecidas nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. Que nós possamos continuar levando essa palavra viva, palavra eficaz, essa palavra de salvação aos perdidos, aqueles que ainda não reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador,
E que essa palavra possa chegar ao seu coração, querido, nessa manhã. E que você possa pensar acerca da sua vida, acerca do ano que já termina, do novo ano que se inicia, e o que você tem feito da sua vida espiritual. Lembre-se, o mundo jaz do maligno. Nós precisamos resolver a nossa vida espiritual. E nós só resolvemos quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado mais uma vez, pastor Naum. Obrigado a você que está sempre conosco quando a gente instiga, pede, vem. Você veio mais uma vez aqui para o Sintonia Bíblica. A Primeira Igreja Batista de Fortaleza recebe você, querido ouvinte, você que nos ouve agora. Venha para cá que nós receberemos você de braços abertos no início. Logo em seguida a gente fecha os braços e lhe aperta lindamente com um abraço. Nossa equipe de recepção, nossa equipe de integração aqui da Primeira Igreja ficará muito feliz em ter você visitando a gente. E venha cá, diga, olha, eu vim à Primeira Igreja porque eu vi o programa Sintonia Bíblica. Lembrando que você pode manter o seu rádio ligado, seu celular conectado, a sua audiência, porque o culto nosso agora da Primeira Igreja, ele vai continuar ao vivo até o final desta manhã. E falando em final, é isso mesmo, final de mais um Sintonia Bíblica, este programa que a gente faz carinhosamente para você todos os domingos. E a gente agradece muito. A primeira menção que fazemos de gratidão é Deus querido, Deus que supre todas as nossas necessidades. Muito obrigado a Ele por nos permitir estar aqui nesta manhã de domingo. Sempre o nosso carinho especial ao pastor Naum Maia, que prontamente atende o nosso convite. Temos carinho e gratidão a esse irmão e amigo querido. E você em casa, Deus abençoe você neste domingo, Deus abençoe você nesta semana, e as bênçãos que você ainda nem imagina que chegarão, creia, Deus tem preparado muita coisa boa para você. E que Ele seja o seu guia, o seu Senhor, o seu mentor durante esta semana. Bom dia.